No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você nesta terça-feira, dia 9 de setembro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Quando nós falamos do batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus, como a igreja primitiva fazia, praticou, iniciou, quer saber como que funcionava, como que aconteciam as práticas, os rituais da igreja de Cristo, na sua primeira igreja, chamada de igreja primitiva, basta ler o livro de Atos dos Apóstolos, principalmente, e depois, evidentemente, complementa-se com as cartas dos apóstolos. Mas ali o livro de Atos é onde estão registrados, era o movimento da igreja, como que a igreja operava, como que ela atuava, o que ela fazia, como que desenvolveu a história da igreja na terra. Então, ao olhar para o livro de Atos, você vai ver que a igreja, ela batizava em nome do Senhor Jesus. Ah, Tony, mas a ordem, é sobre a ordem de Jesus? Não. Isso é uma conversa, uma falácia teológica para desconstruir a autoridade do nome do Senhor Jesus sobre o batismo. Por que eu digo que é uma falácia? É uma falácia porque ninguém desconversa, ninguém inventa essa conversa para quando vai orar pelo enfermo. Ora para o nome de quem? Seja curado em nome de quem? Em nome de Jesus. Você vai expulsar um demônio? Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Tudo que você faz, como diz Colossenses capítulo 3, verso 17, tudo que for fazer, seja por palavra ou por obra, fazer em nome do Senhor Jesus. Então essa é a conversa, porque em ordem é uma falácia, porque se você for ver os feitos, era em nome do Senhor Jesus. Tanto para orar pelo enfermo, para curar, o nome que a igreja carregava era o nome do Senhor Jesus. E ponto final. A igreja, a teologia, o movimento evangélico, pode fazer o que for, o catolicismo, pode fazer o malabarismo teológico, o que for, para desconstruir o batismo, porque está lá em Atos 2, 38, arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para todos que estão longe e para todos quantos o Senhor vosso Deus chamar, para os vossos filhos, para todos, e você está incluído entre os todos ou não? Então todos precisam ser batizados em nome de Jesus. É por isso que Pedro batiza ali a igreja, a igreja na primeira pregação, as 3 primeiras 1.000 almas. No dia seguinte, 4.000 almas, capítulo 3, capítulo 4. Ali vai Filipe descendo toda a cidade de Samaria, ou acontece uma perseguição, Atos 8, leia lá. Perseguição em Jerusalém, os discípulos são dispersos, alguns vão parar com o caso de Filipe, lá em Samaria, batiza homens e mulheres, capítulo 8, em nome do Senhor Jesus. Quando chega aos gentios também, lá na casa de Cornélio, batiza, capítulo 10, todo mundo, Cornélio e sua família de piedosos, em nome do Senhor Jesus, e por aí vai todo o livro de Atos. Então você pega a história da igreja primitiva, não tem outro nome sendo invocado ali. Não há outro nome que eles recebem nas suas vidas. Invocam e recebem. O batismo é importante para invocar e receber. Mas aí, quando você vai falar sobre esses assuntos, a importância da pessoa ser batizada em nome do Senhor Jesus, o que acontece? Algumas pessoas, sejam com boas intenções, ou em alguns casos a gente percebe ali uma artimanha, a gente percebe uma malícia, uma maldade, em alguns casos, utilizam a questão do ladrão. Aquele que estava ali na cruz com Cristo, que a gente fala, tem que ser batizado para perdoar pecado, para não morrer sem salvação. Não, mas o ladrão não foi batizado. Jesus salvou ele e não foi batizado. E eu vou ler o texto para você, só para a gente relembrar, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, você lê aí, anote, depois você lê.
Diz assim: e um dos malfeitores, verso 39, Lucas 23, 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Verso 40, respondendo o outro, repreendia, dizendo: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Olha aí, olha o que ele está dizendo, olha a revelação da unicidade que esse homem está tendo. Tu não temes a Deus, filho de Deus? Não, a Deus, estando na mesma condenação de quem? De Deus. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino, ou quando entrares no paraíso, no teu reino, né? Verso 43, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Verso 43. Ou seja, tem aí um debate que gira em torno desse assunto, né? Se ele foi na mesma hora para o paraíso, ou se ali não foi uma promessa de que um dia ele estaria no reino de Cristo, que ele pede para lembrar dele quando entrar no reino. Vamos guardar esse debate aí para uma outra ocasião, que não é o tema aqui. Aqui nós estamos falando de unicidade e no tema aqui é o batismo. Mas deixamos esse assunto então reservado. E o fato é, não importa a vertente, o que você entende desse assunto, dessas questões aí, o mais importante é que aquele homem recebeu a promessa de salvação, morreu salvo. Ele morreu salvo, mas não foi batizado, né? Muito bem, morreu sem batismo, pronto. É o que no Supremo Tribunal Federal, as leis, né? O que na justiça, como é que fala? No direito, chama-se de como é que é? Precedente. Jesus, então, abriu aqui um grande precedente. Pronto, é o nome que eu achei aqui. Jurisprudência, né? Precedente, jurisprudência, mesma coisa. Vamos lá, uma jurisprudência. Absolveu, salvou aquele indivíduo, aquele homem, inclusive que era um ladrão, sem a necessidade de batismo. Por quê? Porque foi na última hora. Inclusive esse texto, essa passagem é muito utilizada. Na última hora o cara ali se arrepender, eu não sei. A pessoa leva a vida inteira dele no pecado, você prega pro cara, o cara não tá nem aí, mas aí tá no leito de morte, pegou uma... Ah, não, agora, né? Agora ele tá salvo, porque ele levantou a mão no leito de morte. Estava conversando com um amigo meu que disse que não tinha como batizar a pessoa. Ele pegou uma tampinha de refrigerante, botou água, jogou na cabeça dele e batizou ele lá no leito mesmo. Pronto, tá salvo. É isso. As pessoas hoje dão a mínima para lá, você tá pregando, falando, ninguém quer saber de nada. Quer todo mundo viver a mil maravilha. Mas aí houve um acidente ali, o cara tá agonizando. Ah, não, agora... Bom, deixa isso para lá. Também não vamos, e só estou abrindo um parênteses para você, mas o fato é que dizem que se prega, se ensina que na última hora houve tempo de se arrepender e mesmo que não tenha sido batizado, como o ladrão da cruz aqui, o ladrão que estava ali, ele não precisou nada de batismo em nome de Jesus, não precisou nada disso. Ele foi salvo. Muito bem. Dito isto, eu só faço algumas perguntas para você. Jesus já havia dado a ordem para batizar? Já havia sido dada ali a grande comissão? Vai por todo mundo, prega e batiza, quem crer for batizado será salvo. Já tinha acontecido isso? Primeiro ponto. A graça, ela começa quando? A dispensação da graça de Deus era ali, com aquele homem ali? Jesus já tinha, por um acaso, dito, está consumado? Ele falou, está consumado? Isso aconteceu antes ou depois? Então Jesus não tinha ainda dito está consumado, não tinha feito a obra, não havia dado a ordem para batizar, que isso veio depois da sua morte e ressurreição aí, ficou mais 40 dias andando entre nós, lá no último dia que ele dá a ordem para batizar. Isso a gente não pensa, isso a gente não considera. E outra coisa, aquele homem morreu ainda em período da lei, havia uma lei em vigor. E nos tempos da lei, porque a lei termina no mundo espiritual, né, vamos dizer assim, no mundo espiritual, a lei,
ela é cumprida em Cristo Jesus, ela tem a sua finalidade, ela é atingida no máximo dela, alguém vem e cumpre por nós, Cristo, mas ele tem que falar, está consumado, está feito toda a obra ali de salvação, né? Cumpriu toda a lei, todo o propósito. E um dos mandamentos da lei para perdoar pecado tinha que fazer o quê? Imolar um cordeiro, sacrificar. Esse é o mandamento dado por Deus para Israel, para ser perdão do pecado, para receber perdão. Então tem que ir realmente, de fato, ali, no caso, que foi aquela situação, ter um cordeiro. Aquele homem pegou um cordeiro, o melhor cordeiro, cordeiro santo, perfeito. E aquele cordeiro, aquele sacrifício, primeiro que ele era judeu, tem todo aquele processo que você não pode ignorar. A salvação para o judeu naquele período ali era através do sacrifício de sangue derramado. Ele pegou o sangue perfeito. Eu costumo dizer que ninguém fez um sacrifício tão bom, tão maravilhoso quanto aquele homem. Por quê? Porque ele estava morrendo do lado do grande cordeiro. Pegou o sacrifício ali na hora. Não tinha inaugurado ainda a Era da Graça, onde... entende? O cordeiro estava ali. E para ele, sim, valeu aquele sacrifício. Para ele foi dada a salvação. Primeiro que a salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu para ele a salvação. Salvou a sua alma. E não foi necessário o batismo por essas e inúmeras razões que eu estou aqui falando para você. Por isso que ele foi salvo. Estava ainda em vigor o sacrifício de sangue, ele pegou o maior, mais perfeito e o mais completo sacrifício. Olha a bênção que aconteceu na vida daquele homem. Se arrependeu, reconheceu Jesus como Deus. Verso 40, Lucas 23. Tu não temes a Deus estando na mesma condenação? Tu não temes... O evangelista deixou clara essa observação. Tu não temes a Deus estando na mesma condenação. Condenaram Deus à morte. É o texto. Exegese do texto. E aí, meus queridos e amados irmãos que acompanham o Minuto da Unicidade, não pega esse aí como precedente, como uma jurisprudência para distribuir salvação fora dos padrões bíblicos. Para nós foi dada a ordem: quem crê e for batizado será salvo. Vai e prega, aqueles que se arrependerem devem ser batizados. É por isso que a igreja primitiva fazia isso e batizava em nome de Jesus. Então deixo esse estudo para você mergulhar mais a fundo sobre isso, conhecer um pouco mais dessas informações, e é por isso que nós estamos aqui. Obrigado você que acompanha pela Rádio Betel no Rio de Janeiro, em 98,7 FM, e você que acompanha pela nossa rádio 105,9 na região de Morungaba. E a gente se fala numa outra oportunidade com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.